primeiro exemplo de Maria que quero trazer para nós é pureza. Vamos para o verso 26 e 27. Olha aí. No 6º mês da gestação de Isabel era prima de Maria, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia. A uma o quê? Virgem, de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Então nós vemos aí que o Senhor Deus decidira que Jesus viria à terra, nasceria aqui na terra e viveria como um ser humano normal, com exceção de que ele não pecou. Deus precisava de um vaso, precisava de uma mulher. E Deus não escolheu uma mulher qualquer. Maria era virgem, portanto, ela não havia sido tocada por nenhum homem. Era uma mulher praticamente casada, porque naquele tempo, quando a mulher era prometida em casamento, como é o caso de Maria, era um compromisso, tá certo? Diante da família e diante da sociedade. Apenas não moravam juntos, mas já eram considerados como casados. Então, Deus olha para essa mulher, Deus vê a pureza dela, virgem, serva do Senhor, adoradora do Senhor, e Deus então escolhe essa jovem, cremos que ela era jovem, Deus escolhe essa mulher para ser a mãe do Senhor Jesus Cristo. Qual é aqui a lição, amado? É que nós, e vocês em especial, mães, devem buscar a pureza. Nós vivemos num mundo muito imundo, um mundo de muita imoralidade e um mundo de muitos descalabros. E eu sei que não é fácil para você ser uma mãe diferente, uma mãe comprometida com o Senhor, uma mãe exemplar e uma mãe pura. Então, faça um esforço para ser assim, porque com certeza você agradará o coração de Deus e também marcará a sociedade. Segundo exemplo de Maria que quero citar é a humildade. Veja o verso 26. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade. Como era o nome da cidade? Nazaré, que ficava numa região chamada Galiléia. Veja bem, Deus decide que vai nascer nesse mundo, que ele vai encarnar, que ele virá como uma pessoa. O centro religioso, a capital do rei Davi, o ponto mais alto, digamos assim, de elite de Israel, estava em Jerusalém. Jerusalém era a capital. Hoje Israel tem duas capitais. A capital religiosa, que é Jerusalém, e a capital comercial, que é Tel Aviv. Tá certo? Nazaré era uma cidade pequenina, um vilarejo. E a Galileia era a região aonde tinha mais gentios, ou seja, pessoas que não eram totalmente judeus, samaritanos e outros mais, que eram povos mestiços, costumavam povoar a Galileia. Era um lugar de pescadores, em geral, ali as pessoas tinham comércios e muitos tinham o comércio da pesca. Veja bem, Deus escolhe essa cidade.
Deus escolhe uma camponesa. Deus escolhe uma jovem que não é da elite, não está nos palácios, não é uma princesa, e Deus escolhe essa mulher, esta jovem, para ser a mãe do seu filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Às vezes, irmãos, nós achamos que os bens, eles são mais valiosos que o caráter. Mas veja, Maria não tinha bens. É interessante isso, não é? O próprio Jesus não tinha bens. Jesus não deixou nenhuma herança. Quando nós vamos a Israel com nossas caravanas, visitamos um lugar que se supõe era a pequena marcenaria de José, o pai de Jesus, aqui na terra. Maria era desprovida desses bens. Ela não era rica, ela não era princesa, mas ela tinha caráter. E ela era uma pessoa humilde. E Deus quis vir na humildade. Nasceu numa estrebaria. Não tinha um berço. Colocaram-no numa manjedoura. Não tinha casa. Ele diz, o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Então Maria era uma pessoa simples, o que mostra para você, mãe, que você pode ser uma pessoa humilde, simples, mas mesmo assim marcar a sua passagem por essa terra. Deus não é contra os ricos, Deus não é contra quem tem recursos, desde que você não confie nesses bens e não confie nos recursos. Você confia em Deus e Deus abençoará para que você possa usar bem, adequadamente, esses recursos. Então, o primeiro exemplo é a pureza, o segundo é a humildade. O terceiro exemplo é a fé. Vamos para os versos 29 a 33. Observe esse quadro. Maria está lá na sua vida normal, ela está prometida em casamento, tá certo? E ela recebe a visita de um anjo. Ela fica confusa. Veja bem, confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Porque o anjo chegou e falou, Maria, você vai ficar grávida. Como que pode? Eu não tenho contato com nenhum homem, não tenho relação com nenhum homem. E o anjo explica, olha, o que vai ser gerado no seu ventre é do Espírito Santo. É uma obra divina. É algo inédito, que nunca aconteceu e também nunca mais acontecerá. O Espírito Santo é o verdadeiro Pai do Senhor Jesus Cristo. Então, o anjo diz para ela, quando ela está confusa, não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Favor é graça, tá certo? Deus se engraçou dela e Deus a escolheu. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Veja bem, o anjo determinou que ela vai ficar grávida. O anjo deu o nome da criança, Jesus, que significa Salvador. E ele explica para ela o que Jesus fará aqui na humanidade. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi. E ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Imagine uma mensagem dessa. Ela recebe essa mensagem do anjo. Os profetas haviam falado sobre isso. Os judeus estão esperando o Messias. E aquele anjo fala, Maria, você trará esse Messias à terra. Maria, você vai ficar grávida. E esse menino que você vai ter, ele é Jesus. Ele é o Salvador, ele é o enviado, ele é o Messias.
Maria precisou de quê? De fé. Porque ela não estava vendo nada a não ser um anjo. A mensagem era revolucionária. Uma mulher grávida sem ter relação com um homem. Um menino que vai nascer, que é o Salvador da humanidade. E Maria creu nessa mensagem. Ela depois diz: a tua serva está aqui. Faça como o Senhor desejar. Nós precisamos de fé, irmãos. Escute. Tudo que você precisa é de fé. O restante, Deus fará. Tudo que você precisa, mãe, é de fé. Fé que esse filho que está no mundo, nas drogas, você precisa crer que ele vai ser liberto e ele voltará. Fé para entender que as dificuldades são grandes, mas você tem uma família, Deus escolheu você para ser a matriarca dessa família e Deus vai abençoar para que você seja bem-sucedida. A Bíblia diz, amados, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pense nisso. A Bíblia não diz que é sem carro, a Bíblia não diz que é sem dinheiro, a Bíblia não diz que é sem emprego, porque tudo isso nós podemos passar, mas nós continuamos a adorar e crendo se tivermos fé. Mas a Bíblia diz, se você não tiver fé, é impossível você adorar a Deus. A Bíblia diz que a fé é tão interessante que Jesus disse, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a um monte, saia do lugar e ele sairá. E quando eu leio isso, eu fico com vergonha. Porque a minha fé deve ser muito pequena, que eu não consigo nem tirar esse banco. Não é? Não consigo nem botar o púlpito, tem que carregar. O Senhor disse que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente, nós somos capazes de fazer coisas inimagináveis. Então, mãe querida, se você tiver fé, pai querido, se você tiver fé, Deus fará o que precisa ser feito na sua família. Amém? Posso ouvir um amém? Quarto exemplo. Sacrifício. Maria renunciou sua vida, pôs seu casamento em perigo, enfrentou dificuldades, perigos. Maria sacrificou-se como jovem para cuidar de um bebê e viveu uma vida na simplicidade, mesmo sendo a mãe de um rei, mesmo sabendo que ele reinaria para sempre e herdaria o trono de Davi. Maria se sacrificou. Uma jovem prometida em casamento, com sonhos de construir uma família, e de repente tudo é interrompido pela mensagem de um anjo, um plano de Deus, e ela aceita, põe tudo em segundo lugar para assumir essa missão. Ela se sacrifica, enfrenta necessidades, perigos. Quando Jesus ainda era criança, veio uma ordem do céu, se mude para o Egito, uma outra nação, leve essa criança, porque o rei Herodes estava matando todas as crianças até 2 anos de idade. E Maria teve que largar tudo, José teve que largar a carpintaria, e ir para um outro país e ficar ali até que o Senhor dissesse que podiam voltar. E é interessante, amados, que Jesus foi um bebê normal. Sabe, às vezes a gente, como religiosos, a gente não entende muito e a gente pensa que Jesus, desde bebê, ele foi miraculoso. Mas olha, a Bíblia fala de Jesus na sua infância poucas vezes. Diz que ele crescia em graça, em estatura, no conhecimento de Deus. Depois, quando ele tinha 12 anos, fala do seu embate com os líderes religiosos. A Bíblia diz que Jesus
ficou ali com aqueles líderes, aqueles doutores da lei, e ele ouvia e fazia pergunta, e os doutores da lei ficaram meio encrencados, falaram assim, cara, como é que essa criança está fazendo pergunta que a gente não sabe responder? Como é que essa criança sabe tudo isso? E depois daí, se passam 18 anos, sem que a Bíblia fale mais nada sobre Jesus. Ele só vai aparecer de novo com 30 anos, quando ele vai começar o seu ministério. Então entenda que Jesus viveu uma vida normal, tá certo? Maria teve que se sacrificar. Jesus sujou fraldas. Eu não estou aqui sendo leviano, tá? Só fazendo você entender. Jesus sujou a roupa de Maria algumas vezes. Sabe como é mãe? Ela se apronta para sair, vir para a igreja, para uma festa. E é exatamente naquela hora que bebê resolve arrotar. Já passou por isso? Não é? Jesus deve ter quebrado algumas coisas, como todas as crianças fazem. Maria se sacrificou para cuidar desse filho, para cuidar dessa criança. Não foi nada miraculoso. Ela teve que dar de mamar, ela teve que fazer a mamadeira, tá certo? Porque às vezes a gente pensa que porque ele era Senhor, era Jesus, tudo aparecia facilmente. É muito discutível, né? Essa questão desse tempo que a Bíblia não fala sobre Jesus. Alguns acham que o pai de Jesus, José, morreu quando ele ainda era jovem. E ele assumiu a carpintaria. Isso é só uma ideia, não tem na Bíblia. E ele passou a sustentar a casa de Maria com as obras da carpintaria. Eu fico pensando as pessoas que compraram um móvel feito por Jesus. Não é? Pense em Jesus. Escute, pense em Jesus. De avental, sujo de pó de madeira, né? Batendo pregos, lixando madeira. Então, entenda que ser mãe é sacrifício. E eu quero dizer isso para você, mulher. Se você não quer se sacrificar, não seja mãe. Porque hoje estão terceirizando isso, sabe? Trazem filhos ao mundo, mas não cuidam dos filhos. Terceirizam. Outros é que cuidam. Há pais que são desconhecidos dos filhos. Por quê? Porque eles não querem se sacrificar. E sabe, não é fácil ser mãe. Você vai ter que renunciar a muita coisa. Vai ter que, talvez, seu corpo vai passar por mudanças. Você talvez vai ter que interromper outros sonhos, estudos e outras coisas mais. Então, pense nisso. E você que é filho, pense no sacrifício da sua mãe. Porque tem uns filhos, irmãos, que ele não entende, que ele parte o coração da mãe e do pai. Eu tenho assistido muitos funerais, onde eu vejo filhos muito desesperados, sabe, gritando que ama, gritando, foi uma grande mulher, gritando um monte de coisa. A pergunta é, você fez isso enquanto ela estava viva? Você disse para ela, pastor, ela sabia. Não, diga! A verbalização é importante. A gente precisa dizer para nossa mãe, para o nosso pai, nós reconhecemos o sacrifício de vocês. Eu ontem passei no supermercado, está um escândalo. Uma lata de leite, R$ 24,99. Falei para a Betel, já passamos dessa fase. Vamos para as outras coisas. Pense nisso. Você deu trabalho. Filho, filha, você deu trabalho, você deu despesa. E agora, você joga seu pai, sua mãe, larga aí, não quer mais saber, e ainda, para completar, cita a Bíblia. Está aqui, deixe pai e mãe. Se você seguir isso, tudo está na Bíblia, né? Mas isso aí não está dizendo para você deixar desse jeito, não. Isso aí está dizendo para você deixar, no sentido de autoridade, formar sua própria família. Mas sempre você irá ter
de ajustar as coisas com seu pai e sua mãe. Falei domingo, terminando a série de Gênesis, da visita de José a Jacó, quando ele estava com 147 anos para morrer, já praticamente cego, deitado ali num leito, e avisam para ele: José chegou. A Bíblia diz: ele se sentou na cama, ele se animou, é a visita de um filho. Quanto tempo faz que você não faz uma visita para o seu pai, sua mãe? Então, pense no sacrifício materno. Quinto exemplo, compreensão. Maria recebeu uma missão difícil, ser a mãe de Jesus. E Jesus, em vários momentos, ele tem que explicar para Maria que ele tem uma missão, que ele recebeu do Pai, que ele recebeu de Deus, que ele recebeu do céu. Tá certo? Por exemplo, quando ele ficou em Jerusalém, e a sua mãe e seu pai vieram e acharam que ele estava com alguns parentes, e depois de um dia descobriram que ele tinha ficado, ele tinha 12 anos. Maria chega para Jesus e fala assim: por que você fez isso, filho? Nós estávamos desesperados procurando você. Jesus olha para ela e diz: eu tinha que cumprir a missão de meu pai. Pense isso na cabeça de Maria. Aí lá, no primeiro milagre de Jesus, Jesus está lá em Caná da Galileia, estão comemorando o casamento era 7 dias, né, uma semana, e de repente Maria chega para Jesus e fala: ô meu filho, o vinho acabou. É como se você ficasse pensando no aniversário, não é? E aí você tem que avisar para os convidados: acabou o salgado. Acabou o refrigerante. Pense no constrangimento. Ela chega e fala para Jesus, ela fala como mãe, tá certo? Com autoridade, mãe. Olha, meu filho, resolva essa situação. E Jesus fala: a minha hora não chegou. Quando o pai mandar, eu faço. Por enquanto, é a senhora que está mandando. Maria é tão sábia que ela sai e fala: façam o que ele disser. E então o Pai autoriza, Deus autoriza. E aí nós temos o primeiro milagre do Senhor Jesus, que aconteceu num casamento, numa família, num lar. Tá certo? Então, Maria tinha que compreender Jesus. E ela não atrapalhou a vida de Jesus. Ela compreendeu. Ela se colocou no seu lugar. Ela entendeu Jesus. Quando Jesus chegou com 30 anos, falou: mãe, tenho que ir, tá certo? Estou lhe deixando, vou criar um grupo de discípulos. E sabe, eu vou morrer, vou dar a minha vida pela humanidade. Maria teve que entender tudo isso. Era fácil? Não! Então você precisa compreender seu filho. Sabe qual é o problema, amados? Nós não somos os maiores amigos de nossos filhos. E o traficante sabe disso. Então, quando você não quer ouvir seu filho, o traficante escuta. Quando você não quer compreender seu filho, o traficante compreende. Quando você não quer perdoar seu filho, o traficante perdoa. Você precisa ser amigo. Você precisa compreender. Você precisa se colocar no lugar dele. Por que meu filho está passando por tudo isso? Ele era um bom aluno, mas agora ele não é mais. O que está acontecendo? Converse. Abrace. Procure entender. Sabe? Meu filho já é grande, meus filhos, mas eu tenho um neto que é o caçula, e ele vem insistindo comigo, sabe, há um mês: vô, me dê um perfume. Ele só tem 10 anos, né? E eu quero da Náutica. Olha aí, Menezes. Mas eu falei para Betel: como é que ele sabe que é esse perfume? Onde foi que ele viu? Então, eu dei um abraço nele e falei: fala aqui pro vovô, tem uma garota na parada. Foi alguma garota que disse para você que perfume da Náutica é bom? Você viu na internet? Eu queria entender, né? Aí ele falou: não, vô, foi o tio, aí citou o nome, tio fulano,
Ele diz que tudo da náutica é bom. Aí ontem eu liberei para ele a verba, né? Ele já sabia o valor, tudo. Ele fez um vídeo. Era o meu sonho, vô. O senhor é o melhor vô do mundo, né? Eu estou me colocando no lugar dele, sabe? Porque eu poderia dizer simplesmente não, ou poderia dizer sim, mas de uma maneira seca. Eu queria entender como ele chegou até esse ponto, sabe? Nós precisamos compreender nossos filhos. Eles têm traumas, eles passam por dilemas, eles enfrentam dificuldades, sabe? Coisas que ele precisa abrir o coração com alguém, que a garota precisa abrir o coração com a mãe, que precisam dialogar e se coloque no lugar dele. Maria era assim. Maria amou incondicionalmente. Incondicionalmente. Não tinha condição. Olha, todos os discípulos, com exceção de João, fugiram na hora que Jesus morreu na cruz. Mas Maria estava lá. Leia na palavra. Aos pés da cruz, aquela mãe chorava. Aos pés da cruz, aquela mãe se derramava. Porque estava vendo seu filho, que ela amamentou, que ela cuidou, naquela cruz, dando a vida pela humanidade. Isso é um amor incondicional. Irmãos, o amor de mãe, desculpe, não tem explicação. Eu cresci assim, acho que você também. Tá certo? A mãe gosta do filho mais problemático de um jeito diferente. Eu não entendia isso. E talvez você não entenda. Pastor, eu sou um excelente filho, eu dou presente, eu tiro nota boa. Aí o meu irmão é uma peste. Eu vejo a minha mãe se sacrificando. Parece que ela ama mais do que a nós. Parece que ela o ama mais do que a nós. Isso é o amor incondicional. É o amor inexplicável. Sabe? Eu só fui entender isso porque minha mãe disse: ele precisa mais de mim do que você. Então, Maria tinha esse amor incondicional. Ela não amou Jesus porque ele fez milagres. Não, ela amou Jesus desde o começo e ela amou Jesus até o fim. Então, seja assim. Ela dedicou-se integralmente, protegeu, cuidou Jesus. Você já leu a palavra? Olha, não tem na palavra de Deus e nem na literatura em geral uma única frase que Jesus criticou sua mãe. Já pensou nisso? Jesus viveu 33 anos. Nenhuma reclamação de sua mãe. Nenhuma. Pergunte o que seu filho acha de você e seja sincero, deixe que ele fale. Um dia fizeram um exercício aqui com os adolescentes, foi muito legal aqui. Distribuíram um papel e mandaram cada adolescente escrever o que achava de seu pai. E aí chegou para mim, né, o resumo que eles fizeram. Foi muito interessante, porque eles apontavam acertos, mas apontavam que eu era super protetor. Que eles queriam um pouco mais de asas. Certo? Então, o que seu filho pensa de você? O que seu filho pensa de você como mãe? O que ele fala para os colegas? O que ele fala para as outras pessoas? Pense nisso. Você tem que ser uma mãe ou um pai, seu filho se alegre muito, 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 de ter você como pai ou mãe. Que ele tenha você em estima, que para ele você seja insubstituível. Tem crianças, irmãos, que a pior hora para ele é quando ele vem para casa. Ele quer estar na escola, ele quer estar em qualquer lugar, menos em casa. Porque é um pai, uma mãe, espancadores, intransigentes, violentos, não compreensivos, sabe? Pais que só reclamam, pais que só batem, pais que nunca reconhecem as virtudes
do filho, da criança. Toda criança, irmãos, vai cometer atos que não gostamos, que não aprovamos. Eles vão quebrar coisas, eles vão correr, vão gritar, Isso vai acontecer, sabe? É nessa hora que você precisa ser a verdadeira mãe e o verdadeiro pai. E o oitavo exemplo e último é submissão. Maria foi submissa a Jesus. Há um conflito que a religião inventou entre Maria e Jesus. Mas na Bíblia esse conflito não existe. Maria entendeu a posição dela, entendeu o papel dela, e ela nunca atrapalhou Jesus. Não tem nenhuma passagem que Maria tenta substituir Jesus. Falar com os discípulos, ou fazer outro trabalho que pertencia a Jesus. Ela foi submissa. Quando Jesus disse para ela, mãe, eu posso atender sua ordem até aqui. A partir daqui, eu tenho um Pai celestial. Eu tenho que cumprir a missão. Eu tenho que fazer o que Ele manda. Maria entendeu e Maria se colocou no seu lugar. Então, vou terminar desmistificando aqui, rapidamente, algumas doutrinas que falam de Maria o que ela não é. Primeira, Maria não é mediadora. 1 Timóteo 2,5. Se quiser fotografar esses versículos, pode pegar seu celular, tá? Em 5 minutos eu vou falar de teologia agora. Tá certo? Então, olha só. Vamos juntos? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Então, só tem um mediador. O que é mediador? É alguém que está entre mim e Deus. Esse mediador é quem? Jesus. Não é Maria e não é nem um santo. Olhe bem, há um só Deus e um só mediador. Então não adianta você pedir para Maria. Ela não está no céu intercedendo por você. Quem está lá é o Espírito Santo, a Bíblia diz, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, tá bom? Não estou desvalorizando aqui, apenas ensinando Bíblia para você. É isso que está na palavra de Deus. Segundo, Maria não é redentora. João 14,6. Vamos lá? Jesus disse, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, Maria não pode redimir você. Maria não pode pagar por seus pecados. Maria não pode levar você para o céu. Aí está escrito Jesus falando, eu sou o. O é um artigo definido, caso reto. Ou seja, não admite mudança. Não existe atalho. Jesus disse, eu sou o caminho. Sou o quê? A verdade e a vida. E ainda completa. Ninguém pode o quê? Vir ao Pai. Tá certo? Senão através dele. Terceiro, Maria não continuou virgem. Mateus 13, 55 e 56. Jesus estava lá, o pessoal se admirou com a mensagem dele, mas aí os líderes religiosos atacaram Jesus. Não é esse o filho do carpinteiro? Olha como eles tratavam Jesus. Não é esse o filho do carpinteiro? Se fosse hoje, irmãos, era bullying. Fosse hoje, o cara ia para um hospital psiquiátrico, cheio de trauma, porque me chamaram do filho do carpinteiro. Jesus era altamente decidido. Ele sabia e era simples. Então, não é esse o filho do carpinteiro? Veja bem, conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos. Quem eram os irmãos? Tiago, José,
Simão e Judas. Esse Judas não é o que traiu Jesus, tá bom? Então, olha só. Pode deixar lá, por favor. Olha só. Ele teve irmãos. Então, deixe-me explicar rapidamente isso. Maria teve Jesus e ela continuou virgem. Quando foi entregue para José, cremos que ela foi entregue milagrosamente, sem qualquer problema. Mas escute, depois ela teve filhos. Logicamente que alguns dizem que irmãos, a palavra irmão e a palavra primo no grego é a mesma palavra. Então alguns acham e dizem que não eram irmãos, eram primos de Jesus. Mas não tem sentido, porque ninguém diria, olha, ela é a mãe e esses daqui são os primos dele, né? Não tem sentido, é fora do contexto, tá certo? Então eles eram. Agora passa o 56 para complicar. Todas as suas o quê? Irmãs, até irmãs Jesus teve, tá certo? Então não tem nenhum problema. Ela casou, logicamente, não continuou virgem. Ainda hoje chamam Virgem Maria, tá certo? Eu entendo a expressão, mas Maria não continuou virgem. Ela foi uma mulher, como todas as demais, que teve seus filhos e continuou sendo uma mulher decente e honesta. E, finalmente, ela não foi impecável. Lucas 1, 46 e 47. Isso aqui é outra doutrina perigosa, não é? Que querem manter Maria como uma pessoa que não pecou. Entenda, quem nasceu de forma sobrenatural foi Jesus, não foi Maria. Maria nasceu de uma forma natural, ela tinha um pai, tinha uma mãe. Então, como todas as pessoas, ela era pecadora, não era devassa, mas pecadora. Olha aí, Maria respondeu, o que ela respondeu, amados? Minha alma exalta ao Senhor. Isso é o Magnificat, né? O canto de Maria depois que o anjo anunciou. E olha só, ela exalta o Senhor Jesus. Mas veja o que eu estou dizendo agora. Olha aí. Como meu espírito o quê? Se alegra em Deus o quê? Meu Salvador. Maria disse que Deus era o Salvador dela. Quem precisa de um Salvador é quem tem pecados. E ela reconhecia isso. Tá certo? Nós todos somos pecadores. Não somos iníquos, tá? Iníquos é diferente. Iníquo é o cara que peca, não teme a Deus e continua no pecado levianamente. Pecadores somos nós, que fazemos coisas erradas, tá certo? Todos nós fazemos. Porém, a Bíblia diz, quando você se arrepende, o Senhor é justo para perdoar os seus pecados. Por outro lado, o pecado que leva alguém para o inferno não é o que ele faz, tá certo? Em algumas nações tem costumes diferentes. Tem nação que as pessoas bebem, em outras não bebem, e assim por diante. Não é isso que condena você ao inferno. Preste atenção, o que condena você ao inferno é a incredulidade. Jesus disse, quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê já está condenado. Então, o que leva uma pessoa ao inferno? Rejeitar o Senhor Jesus. Esse é o pecado imperdoável, né? Muita gente fala assim, qual é o pecado que não tem perdão? É você não aceitar Jesus. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é quem Deus mandou. Se você não aceita, é imperdoável. Jesus não poderá fazer nada por você na eternidade, porque você não o aceitou. Até teologia eu dei hoje. Amém? Obrigado por me ouvirem. Deus abençoe vocês.